Vamos então resolver esta questão que caiu na Petrobras em 2006, que me foi solicitada pelo Rodolfo Farias, e eu vou fazer aqui a questão na íntegra, um questionamento que ele fez na questão que é muito pertinente. Bom, a questão diz que um líquido ideal, incompressível e não viscoso, de densidade 8 vezes 10 ao quadrado quilogramas por metro cúbico, escoa sem atrito em regime estacionário por uma canalização que sofre, em certo trecho horizontal, uma redução na área da seção reta. Considere a gravidade do local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A diferença entre as alturas alcançadas pelo líquido nos manômetros 1 e 2 é de 1,5 metro. Assim, de A para B o líquido, e tem aqui as opções. Bom, antes mesmo de a gente partir para a resolução, em algumas questões, quando você não sabe resolver, é muito importante você saber riscar alternativas impossíveis. Observe que de A para B vai acontecer uma redução do diâmetro. Redução do diâmetro significa ocorrerá um aumento na velocidade. Se ocorre aumento na velocidade, significa que deve ocorrer uma aceleração. Então, ocorrerá um aumento de velocidade. Então, você jamais poderia marcar a letra C, a letra D ou a letra E. Você só pode ter como opções A ou B. Então, vamos ter que fazer a conta para descobrir qual é a opção mais adequada. Vamos, então, resolver isso aplicando a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli aplicada a este sistema ficaria assim. Vou escrever aqui, depois eu repito lá embaixo. A pressão exercida no ponto A, somado com dGHA, que é a altura do ponto A, mais dVA ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli aplicada aqui no ponto A. Como isso tem que ser igual a uma constante, quer dizer, então, que isso aqui vai ter que ser igual à mesma coisa, só que substituindo A por B. Então, pressão do ponto B mais dGHB mais dVB ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli. Aqui eu usei densidade como sendo D. Alguns professores utilizam μ ou ρ para densidade. Bom, para resolver isso aqui, então, basta fazer algumas considerações e começar a substituição. Bom, fazendo isso, observe, então, que a altura do ponto A é a mesma do ponto B. Lembrando que isso sempre é tomado em relação ao nível de referência. Então, qualquer ponto que eu considere como sendo nível de referência, inclusive pode ser aqui mesmo, tá? Esse aqui pode ser meu nível de referência. A altura de A é igual à altura de B. Eles estão no mesmo nível. Se estão no mesmo nível, então eu posso... Esse termo daqui e esse termo daqui, eles são iguais. Se são iguais, eu posso subtrair este lado e este lado pelo mesmo termo, que a igualdade não se altera. Então, já me livrei de uma parte da equação aqui. Posso, então, reescrever esta equação da seguinte maneira. Passando PB para o lado de cá, vai ficar assim. Pressão do ponto A menos a pressão do ponto B vai ter que ser igual a dVB ao quadrado dividido por 2 menos dVA ao quadrado dividido por 2. Aqui eu tenho que encontrar a diferença de pressão entre os pontos A e B. Aí, se você compara aqui, você observa que a diferença de pressão que existe entre o ponto A e B é dado pelo desnível que está aqui. Opa! Então, esse desnível que aparece aqui, tá? Indicando que aqui você teria um nívelzinho a mais e aqui estaria mais baixo. Então, esse nível a mais que existe aqui é porque a pressão neste ponto ela é maior. Aumenta a velocidade e diminui a pressão. Então, aqui teria líquido a mais. Então, se eu considero que isso aqui tudo é líquido, por exemplo, vai até aqui. Esse aqui iria até aqui. Aí, comparando os dois níveis, tá? Já que ele não fez o desenho na figura, a gente observa que esse aqui tem 1,5 metro a mais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a diferença de pressão que existe entre os pontos A e B é igual à pressão hidrostática equivalente a este nível que está aqui a mais. Então, essa diferença de pressão hidrostática é que é a diferença de pressão entre A e B. Então, a gente escreve assim, PA menos PB vai ser igual a densidade
vezes gravidade vezes altura. Que altura é essa? É essa altura daqui, que é igual a 1,5 m. Deixa eu só jogar um pouquinho para cá, porque ficou em cima aqui. Então, essa altura aqui que é igual a 1,5 m. Isso aqui vai ter que ser igual, repetindo de novo, dvb ao quadrado dividido por 2, menos dva ao quadrado dividido por 2. Observe, então, que a densidade aparece em todos os termos. Então, esse d ficou meio feio aí, mas vocês acreditam que é um d? Eu posso, então, dividir por d, dividir por d e dividir por d, que a igualdade não vai se alterar. E, multiplicando toda a equação por 2, apenas para organizar isso aqui, a gente vai obter que 2gh vai ser igual a vb ao quadrado menos va ao quadrado. Observe, então, que eu tenho uma equação com duas incógnitas. Eu sei quem é g, eu sei quem é a gravidade aqui. Deixa eu só transformar isso aqui no g para não parecer um 9. Eu sei quem é a gravidade e sei quem é a altura, mas eu não sei quem é vb ao quadrado. Não sei quem é vb e não sei quem é va. Uma equação com duas incógnitas. Tenho que buscar uma outra equação. Essa outra equação ela pode ser encontrada através da cinemática. Isto, se a gente considerar que a aceleração é constante. Como é que ele fala aceleração média? A aceleração média é uma aceleração que, quando substituída, ela é constante. Se eu tentar usar a equação de Torricelli, a equação de Torricelli é supondo a aceleração constante, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa suposição. Então, supondo a aceleração constante, nós podemos utilizar a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli estabelece que a velocidade no ponto B elevado ao quadrado é igual à velocidade do ponto A elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela distância percorrida. Aí você não pode confundir, tá? As duas equações são bastante semelhantes. Só que este h que aparece aqui, ele é um h que é uma altura de líquido. E esse ΔS que aparece aqui é uma distância percorrida na horizontal. Embora semelhantes, não são iguais. Então, eu posso fazer uma substituição. Se vb ao quadrado é igual a isso, eu posso substituir a equação 2, vamos chamar assim, eu posso substituir na equação 1. Substituindo 2 em 1, e às vezes essa canetinha fica me chateando, mas vamos lá, vai ficar assim, 2gh é igual a vb ao quadrado. Quem é vb ao quadrado? É va ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que multiplica a ΔS. Então, substituir vb ao quadrado. E vou subtrair de va ao quadrado. Fazendo, então, essa subtração, você observa aqui ó, que va ao quadrado menos va ao quadrado vai dar 0. 2 aparece aqui, 2 aparece aqui, então eu posso dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. O que é que sobrou? Sobrou que g multiplicado por h tem que ser igual à aceleração multiplicado por ΔS. Então, a aceleração é igual a g que multiplica h dividido por ΔS. G eu sei quem é a gravidade, 10. H eu sei que é a altura referente ao desnível que está aqui, ou seja, 1,5 m. Então, se eu multiplico 10 por 1,5 m, vai dar 15. Então, isso aqui vai ser igual a 15 dividido por ΔS. Ou seja, eu não consigo encontrar a aceleração se o problema não me informa qual é a distância percorrida ΔS. Então, voltando lá para o enunciado, ele teria que me informar quem é essa distância aqui. Eu teria que saber quem é esse ΔS para conseguir obter a aceleração. Se ele não me informa, eu não tenho como calcular. E esta questão, então, admitiria duas possibilidades, ou letra A ou letra B. Eu não conferi no gabarito qual é a resposta correta, certamente é a letra A ou letra B, só que eu não tenho como afirmar sem saber quem é ΔS. Está faltando o dado para esta questão, ela deveria ter sido anulada. Então, A ou B seria uma das possibilidades, desde que a questão me informasse quem é o ΔS. Essa foi a pergunta que o Rodolfo Farias me enviou, dizendo que sem o ΔS ele não conseguia obter aceleração, e ele tem razão
nesta observação. Então, numa outra questão que informe para você quem é ΔS, esses são os passos de resolução para você encontrar a resposta. Se você gostou de mais esta resolução, deixe o seu joinha e se inscreva em nosso canal no YouTube.